Eu nunca vou esquecer o olhar vazio daquele homem na ponte. Tinha algo nos olhos dele que me congelou por dentro. Era um olhar que já tinha visto tudo que o dinheiro podia comprar e mesmo assim estava completamente vazio. Será que alguém já te olhou assim, como se estivesse olhando através de você, para um abismo que só ele conseguia ver? Aquele dia começou como qualquer outro em meu ministério de rua, mas Deus tinha planos que mudariam não apenas a vida daquele milionário, mas a minha também. Naquela manhã, acordei com uma inquietação estranha. Sabe quando você sente que Deus está tentando te dizer algo, mas não consegue entender exatamente o que? Era como se um sussurro persistente me chamasse para algum lugar. Abri minha Bíblia para o devocional matinal e caí exatamente em Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não sabia o quanto essa palavra seria real para mim naquele dia. Decidi sair mais cedo para o ministério de rua que fazíamos nas quartas-feiras. Normalmente íamos em grupo, mas algo me impulsionava a ir sozinha naquela manhã. Peguei minha Bíblia pequena, algumas mensagens impressas que sempre distribuíamos e saí. O céu estava carregado, com nuvens escuras ameaçando uma tempestade, mas mesmo assim segui em frente. Durante todo o caminho, uma sensação de urgência me acompanhava. Ao invés de ir para o local de sempre, senti uma direção clara para passar pela ponte da avenida principal. Era um local conhecido por sua vista impressionante da cidade, mas também tristemente famoso por outra razão que ninguém gostava de mencionar. Quando me aproximei, vi uma figura solitária parada no meio da ponte, apoiada no parapeito. Um homem de terno caro olhando fixamente para baixo, para as águas que corriam a dezenas de metros abaixo. Algo naquela cena me fez parar a distância. Ele não parecia estar apenas admirando a vista. A postura tensa, os ombros caídos, a maneira como se debruçava cada vez mais sobre a grade de proteção. Meu coração acelerou quando percebi o que poderia acontecer. Naquele momento, lembrei das palavras de Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu queria muito saber em qual cidade e estado você está, e que horas são aí. Deixa nos comentários para eu conhecer quem está do outro lado da tela compartilhando essa história comigo. E se esse testemunho estiver tocando seu coração, se inscreva no canal para receber mais histórias de como Deus age de formas inexplicáveis na vida de pessoas improváveis. Respirei fundo e comecei a caminhar em direção ao homem. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O que eu diria? Como abordaria alguém claramente em um momento tão vulnerável? Orei silenciosamente por sabedoria. Quando estava a alguns metros dele, pisei em um pedaço de papel que fez barulho. Ele se virou bruscamente, e foi quando nossos olhares se encontraram. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto marcado por lágrimas que tentava esconder rapidamente, ajustando a postura e a gravata cara como se tentasse recuperar uma dignidade perdida. O que você quer? Perguntou com uma voz áspera, mas que tremia levemente. Não estou interessado em panfletos religiosos, completou ao notar a Bíblia em minhas mãos. Na verdade, eu só estava passando, respondi com calma, tentando não demonstrar o turbilhão de emoções dentro de mim. Mas algo me disse que deveria parar e perguntar se está tudo bem com você. Ele deu uma risada seca, sem humor. Tudo bem, você tem ideia de quem eu sou? Olhei para ele com atenção. O terno impecável, o relógio que provavelmente custava mais que um carro, os sapatos italianos. Materialmente, parecia não faltar nada àquele homem. Não sei quem você é, responde sinceramente, mas sei que algo está acontecendo para você estar aqui, olhando para baixo dessa forma. Seu rosto mudou, a máscara de arrogância caiu por um momento, revelando uma dor profunda que nenhuma conta bancária conseguia curar. Você não faz ideia, murmurou. Tenho tudo que alguém poderia querer. Tudo. E ao mesmo tempo não tenho absolutamente nada. Aquelas palavras abriram uma porta. Ele começou a falar,
como se há muito tempo precisasse desabafar com alguém que não estivesse interessado em seu dinheiro ou influência. Ricardo, como descobri que se chamava, era CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tinha construído um império do zero, conquistado tudo que o mundo considerava sucesso. Mas naquela manhã, após descobrir uma traição de seu sócio e melhor amigo que poderia levar sua empresa à falência, algo havia se quebrado dentro dele. 20 anos dedicados a construir algo. 20 anos sem férias, sem tempo para a família, sem tempo para nada além do trabalho. E para quê? Para ser apunhalado pelas costas por alguém que considerei como um irmão. A amargura em sua voz era palpável. Minha esposa me deixou há 3 anos, meus filhos mal falam comigo, meus pais morreram sem que eu tivesse tempo de me despedir adequadamente. Eu troquei tudo, absolutamente tudo, por um sucesso que agora está desmoronando. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Às vezes, é tudo o que alguém precisa. Um ouvido atento, sem julgamentos. Enquanto ele falava, eu orava internamente, pedindo a Deus as palavras certas. A chuva começou a cair levemente, mas nenhum de nós fez menção de sair dali. Era como se aquele momento estivesse suspenso no tempo. Sabe o que é mais irônico? Ele continuou. Quando eu era jovem, eu era da igreja. Cresci em um lar cristão, participava de todos os cultos, até pregava na juventude. Essa revelação me surpreendeu. Mas então veio a ambição, a sede de conquistar o mundo. Deus foi ficando para trás, até que um dia percebi que já não conseguia mais ouvir aquela voz que antes me guiava. O silêncio se tornou ensurdecedor. Naquele momento, senti uma coragem que não era minha. Ricardo, você acha que foi coincidência eu estar passando por essa ponte exatamente hoje? Exatamente agora. Olhei fixamente em seus olhos. Deus nunca te abandonou. Foi você que se afastou. E mesmo assim, Ele te ama tanto que mandou alguém para te lembrar disso no momento mais escuro. Se você está gostando desse testemunho, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir que Deus está atento até mesmo aos detalhes mais pequenos das nossas vidas. Ele manda as pessoas certas, no momento certo, não importa quão improvável pareça. O rosto de Ricardo endureceu. Não venha com esse papo de igreja para mim. Se Deus realmente se importasse, não teria permitido que eu perdesse tudo o que mais amava. Você não perdeu tudo ainda, responde com firmeza. Você está vivo, está respirando, e isso significa que ainda há tempo para reconstrução. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete estar conosco durante elas. Lembra-se de Jó, ele perdeu tudo, família, posses, saúde. E mesmo assim, no fim, sua fé permaneceu. Algo no nome de Jó pareceu atingi-lo profundamente. Era meu personagem bíblico favorito, murmurou quase para si mesmo. Meu pai sempre dizia que eu deveria ser como Jó nos momentos difíceis. A chuva aumentou, mas continuamos ali, encharcados. Senti que estávamos chegando a um ponto crucial. Ricardo, posso orar por você? Só isso. Uma oração. Ele hesitou, olhou novamente para a água abaixo, depois para o céu cinzento. Finalmente, assentiu quase imperceptivelmente. Aproximei-me mais, coloquei minha mão em seu ombro e comecei a orar. Não foi uma oração elaborada ou cheia de palavras rebuscadas. Foi uma oração simples, sincera, que brotava do fundo do meu coração. Pai, hoje o Senhor direcionou meus passos para encontrar Ricardo neste momento de profunda dor. Tu conheces cada detalhe da vida dele, cada decisão tomada, cada lágrima derramada em segredo. Senhor, assim como o filho pródigo foi recebido com festa quando retornou para casa, receba Ricardo de volta aos teus braços agora. Restaura o que foi quebrado, cura o que foi ferido, renova o que parecia morto. Que as águas da tua graça lavem toda amargura, todo ressentimento, toda desesperança. Em nome de Jesus, amém. O que aconteceu em seguida me deixou sem palavras. Ricardo caiu de joelhos ali mesmo, no meio da ponte, sob a chuva que agora caía forte. Um soluço profundo escapou de seu peito, como se algo estivesse sendo liberado após anos de repressão. Ele chorava como uma criança, os ombros sacudindo violentamente.
Me ajoelhei ao lado dele, sem me importar com a água que encharcava minha roupa, e simplesmente coloquei minha mão em suas costas. Eu me afastei tanto, tanto. Ele dizia entre soluços. Perdi o rumo completamente. Como Deus poderia me perdoar depois de tantos anos? O amor de Deus é maior que todos os nossos erros juntos, respondi suavemente. Em Isaías 4:13-25, ele promete: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Seu passado não determina seu futuro, Ricardo. Ficamos ali, ajoelhados na ponte por um longo tempo. A chuva começou a diminuir, e um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando o local onde estávamos. Foi como se o próprio céu estivesse confirmando que algo extraordinário havia acontecido. Se você está assistindo desse ponto do vídeo, comenta aí embaixo de qual cidade e estado você é, e que horas são enquanto você me acompanha nessa jornada incrível. Quero muito conhecer quem está do outro lado compartilhando esse momento tão especial comigo. Quando finalmente nos levantamos, Ricardo parecia diferente. Havia uma luz em seus olhos que não estava lá antes. O que eu faço agora? Perguntou, soando quase como uma criança perdida. Um passo de cada vez, respondi. Começa reconstruindo sua conexão com Deus. O resto virá naturalmente. Ele assentiu, pensativo. Você tem algum lugar para ir agora? Poderia tomar um café comigo? Acho que preciso conversar mais. Naquele café próximo à ponte, Ricardo me contou mais sobre sua jornada. Como havia sido um jovem apaixonado por Deus, como sonhava em ser missionário, e como gradualmente o mundo foi ocupando esse espaço em seu coração. Falou sobre sua empresa, seus erros, suas conquistas, sua família distante. Pela primeira vez em anos, disse ele, sentia-se verdadeiramente ouvido. Antes de nos despedirmos, trocamos contatos. Prometi apresentá-lo ao pastor da minha igreja e ajudá-lo a encontrar um grupo de apoio para empresários cristãos que eu conhecia. Ele prometeu comparecer ao culto de domingo. Para minha surpresa, ele realmente apareceu. Sentou-se no fundo, observando tudo com olhos atentos. O pastor pregou sobre o filho pródigo, e vi lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Ricardo. Ao final do culto, ele me procurou e disse simplesmente: obrigado. Eu precisava disso. Nas semanas seguintes, testemunhei uma transformação que só pode ser descrita como milagrosa. Ricardo começou a frequentar a igreja regularmente. Procurou aconselhamento espiritual. Entrou em contato com seus filhos, pedindo perdão pelo tempo ausente. Foi uma jornada difícil, cheia de altos e baixos, mas a cada dia ele parecia mais leve, mais parecido com o jovem cheio de fé que um dia havia sido. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Seus comentários e compartilhamentos nos ajudam a levar essas histórias de fé e superação para mais pessoas que precisam de esperança. Quanto à sua empresa, a situação era complexa. A traição de seu sócio havia realmente causado danos significativos. Mas com uma clareza renovada, Ricardo conseguiu encontrar soluções que antes não enxergava. Ele me disse uma vez: antes eu via apenas os problemas e o que havia perdido. Agora consigo ver as oportunidades e o que ainda posso conquistar. 6 meses depois daquele encontro na ponte, recebi um convite especial. Ricardo estava reorganizando sua empresa com novos valores e queria que eu estivesse presente na cerimônia de relançamento. Quando cheguei ao evento, mal pude acreditar no que vi. No saguão principal do prédio, onde antes havia apenas o logo da empresa, agora havia uma placa com os versículos de Provérbios 3, 5-6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em seu discurso para funcionários e imprensa, Ricardo não escondeu sua jornada. Falou abertamente sobre sua crise, sobre como esteve à beira do suicídio, e sobre o encontro que mudou tudo.
Eu estava pronto para desistir quando Deus enviou um anjo disfarçado de jovem missionária, disse ele, me fazendo corar na plateia. Aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede por contas bancárias ou pelo tamanho do império que construímos, mas pela paz que carregamos dentro de nós e pelo impacto positivo que causamos na vida dos outros. A empresa de Ricardo não apenas se recuperou da crise, mas se transformou. Ele implementou políticas de bem-estar para funcionários, criou uma fundação para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade e estabeleceu um dia mensal de trabalho voluntário para toda a equipe. Mas a maior transformação aconteceu em sua vida pessoal. Gradualmente, ele reconstruiu sua relação com os filhos. Seu filho mais velho, que não falava com ele há anos, foi o mais resistente, mas a persistência e o amor genuíno de Ricardo eventualmente derreteram as barreiras. Quanto à ex-esposa, eles não reataram o casamento, mas conseguiram construir uma amizade respeitosa baseada no perdão mútuo. Um ano após nosso encontro na ponte, Ricardo me convidou para um almoço especial. Quando cheguei ao restaurante, encontrei não apenas ele, mas toda a sua família reunida. Queria que você conhecesse as pessoas que estou reconquistando graças a Deus e a você, disse com um sorriso emocionado. Sentada àquela mesa, observando a família reunida, pensei em como Deus trabalha de formas misteriosas. Quem poderia imaginar que minha inquietação naquela manhã chuvosa me levaria a um encontro que resultaria em tantas vidas transformadas? É isso que acontece quando nos colocamos à disposição para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Ricardo me contou depois que havia feito uma doação anônima significativa para nosso ministério de rua, permitindo que alcançássemos muito mais pessoas. É o mínimo que posso fazer, disse ele. Vocês salvaram minha vida literalmente, mas eu sabia que não fomos nós. Foi Deus, trabalhando através de uma jovem comum, que sentiu um chamado incomum em uma manhã comum. Como diz em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder nossos próximos testemunhos. Deixe seu comentário contando se você já viveu alguma situação em que Deus te usou para impactar a vida de alguém de forma inesperada. Hoje, sempre que passo por aquela ponte, lembro daquele dia chuvoso e do homem de terno caro que estava pronto para desistir de tudo. Lembro da oração simples que o fez cair de joelhos. E agradeço a Deus por me permitir testemunhar como o encontro pode mudar completamente o rumo de uma vida. A história de Ricardo me ensinou que nunca devemos subestimar o poder de uma palavra gentil, de uma oração sincera, de uma presença no momento certo, como diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, sentindo-se à beira de sua própria ponte metafórica. Ou talvez você conheça alguém que esteja. Lembre-se, assim como Deus enviou alguém para Ricardo no momento mais escuro, Ele também está cuidando de você. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Não há história tão quebrada que Ele não possa restaurar. E se você se identificou com Ricardo, se sente que perdeu seu caminho e sua conexão com Deus, saiba que nunca é tarde demais para recomeçar. O mesmo Deus que estava esperando pelo retorno do filho pródigo está esperando por você, com braços abertos, pronto para restaurar tudo o que parece perdido. Ricardo me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, e que mesmo o homem mais rico do mundo pode ser o mais pobre se não tiver paz em seu coração. Como Jesus disse em Marcos 8:36, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Hoje, Ricardo não é apenas um empresário bem-sucedido, mas um homem de Deus que usa sua influência e recursos para impactar positivamente o mundo ao seu redor. Da beira do suicídio a uma vida de propósito e significado, tudo porque Deus dirigiu os passos de uma jovem missionária para uma ponte em um dia chuvoso.
Esta é a mensagem que quero deixar com você hoje. Nunca subestime como Deus pode usar você para mudar uma vida. E nunca duvide de como Ele pode transformar sua própria história, não importa quão impossível pareça. Como diz em Jeremias 2:9 e 11, porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que Deus abençoe você e que sua história também seja de restauração e esperança.